Alô. Bom dia, irmão. Vamos ficar em pé e vamos começar o culto cantando o hino 244. Mil vezes, mil louvores rendamos a Jesus, que da mais alta glória desceu até a cruz, por sua imensa graça, por seu insigne amor, por todos sempre seja louvado Salvador. Mil vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos lavou, bendito Salvador. Eis ao redor do trono do Redentor Jesus, milhares de milhares em refulgente luz, com reverência adoram grande Salvador, e ao bom Cordeiro rendem as honras e o louvor. Mil vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos lavou, bendito Salvador. Ó, vinde agora todos também a celebrar as glórias sempre eternas do Redentor sem par, com vozes de vitória seu nome proclamai, mil vezes mil louvores a Cristo tributai. Mil vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos lavou, bendito Salvador. Abramos nossas Bíblias no Salmo 34. Vamos fazer de forma alternada. Eu vou ler o primeiro e a gente segue. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra.
Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Refrei a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Oremos. Ó Deus, agradecidos, ó Pai, por esse dia, por estarmos aqui na tua casa. Pedimos, ó Deus, o teu auxílio, ó Pai, tua orientação, ó Pai, para esse culto, ó Deus, que trazemos a ti, ó Deus, que possa falar aos nossos corações, possamos sair daqui de forma diferente, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Podeis assentar. Queria passar alguns comunicados aqui à igreja, antes de passar aqui para o grupo de louvor e na sequência para o pastor Márcio. O primeiro comunicado é referente à ausência do pastor Francisco. Eu acho que todos sabem, ontem ele fez um teste do Covid e foi diagnosticado, né, de forma positiva. E eu falei com ele ontem, ele está bem. Hoje ainda não falei, provavelmente ele esteja vendo a programação agora da manhã. Mas estava brincando até, então, mas que a gente possa orar pelo pastor Francisco, né, pela recuperação dele. Primeiro comunicado é justificando a ausência dele, e nos próximos 2 domingos, né, esse domingo e o próximo domingo, provavelmente, né, até mesmo por recomendação médica, e o cumprimento até mesmo do protocolo, o pastor Francisco não estará presente nas atividades da igreja. Então, que a gente possa orar pelo pastor Francisco. E a gente havia comunicado, o segundo comunicado é que na semana passada a gente havia comunicado que esta semana a gente voltaria a ter o culto noturno, tá? Em função, né, da ausência do pastor, ontem eu conversei com ele, conversei com o Ailson, né, o presbítero Ailson, o presbítero Eliezer, e a gente achou por melhor voltar ao culto, né, noturno no dia 30. E não mais hoje e nem na semana que vem, no dia 23, só no dia 30. Tá? Então, fica agendado, né, o retorno do culto noturno para o dia 30. Esse é o segundo comunicado. O terceiro comunicado aqui que eu anotei para não esquecer é com relação à Assembleia. A Assembleia no dia 30, na parte da manhã, ela continua, ela está mantida, a Assembleia, tá? E a intenção aqui, de fato, é que o próprio pastor Francisco faça, né, presida essa assembleia, né, e à noite a gente tem um culto com a participação dele já retornando. Então, a assembleia no dia 30, lembrando que a assembleia tem o objetivo de a gente definir a data da nova eleição com relação ao processo de sucessão pastoral, e definir alguns outros pontos, né, que tratam do mesmo assunto, tá? Algumas dúvidas que alguém possa ter também. Tá? Visando até esse período que o pastor vai ficar ausente, né, nesse domingo e no domingo que vem, já vinha conversando com o pastor Márcio, a gente também consultou o pastor Eduardo e convidamos o pastor Márcio para estar presente nessa manhã trazendo a palavra.
Tá? E no próximo domingo, o pastor Eduardo estará conosco. Tá? Então, 9 horas da manhã, nessa semana, aqui agora, né, a gente, daqui a pouco, o pastor Márcio vai estar pregando. E na próxima semana, o pastor Eduardo estará aqui conosco. Então, assim, são esses os comunicados. Não sei se tem mais algum, Ailson, o Eliezer estão ali também, mas, assim, esses são os comunicados que a gente gostaria de trazer à igreja. Da semana passada, algumas coisas mudaram e algumas outras a gente está reforçando aqui. Tá? Eu queria passar nesse momento para o grupo de louvor, que vai estar fazendo aqui, trazendo a mensagem cantada. E, na sequência, já transferir a mensagem aqui para o pastor Márcio. Só queria registrar novamente aqui o agradecimento ao pastor Márcio. Assim, sempre, quando ligo para ele, peço alguma coisa que a gente precisa de algum apoio aqui, a igreja está sempre à disposição, assim como o pastor Eduardo também, a gente ligou ontem, também se colocou à disposição. Agradecer, porque a gente tem feito um processo, né, de sucessão pastoral, onde os pastores têm, de fato, se comportado muito a favor da igreja, né, ajudando bastante a gente nesse processo. E aqui queria registrar o agradecimento mais uma vez, tá, pastor Márcio? Alô? Bom dia, irmãos. Gostaria de convidar os irmãos que se colocassem de pé para estarmos louvando ao Senhor. E o primeiro louvor que a gente vai cantar, ele fala que é o teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Que seja um intuito do seu coração, de vir aqui somente para engrandecer e honrar o nome do Senhor, prestar culto, prestar louvores a Ele. Então, vamos louvar o Senhor. Uma só voz declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. O próximo louvor, sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Que as pessoas possam ver o Jesus ao qual a gente serve, o Senhor ao qual a gente serve, que a gente possa transmitir esse amor que um dia a gente recebeu por Ele.
Então, agora vamos passar o momento do ofertório, cantando o hino. Os Salmos e Hinos 261. Em tudo as tuas mãos, Senhor, nos tem enriquecido, e as provisões do teu amor bondosas conduzindo. De ti nos vem a salvação e as bênçãos incontáveis que dia a dia, ó Pai, nos dá as tuas mãos amáveis. De ti vivemos, ó Senhor, e em ti nos alegramos, e as comunhão do puro amor que em Cristo desfrutamos. Recebe, pois, a gratidão da oferta que trazemos, nascidos na multidão de quanto a ti devemos. Pedir ao pastor Márcio que esteja orando, obedecendo. Bom dia a todos, graça e paz. Vamos orar ao Senhor para entregar os dízimos e as ofertas nessa manhã. Senhor Deus, louvamos, Pai, nessa manhã o teu santo nome. Senhor, nesse momento nós depositamos na tua casa, Senhor, os nossos valores que o Senhor nos abençoou, Pai, para que haja mantimento na tua casa, Senhor Deus. Pai amado, o Senhor é o dono do ouro e da prata. E o Senhor sabe, Pai amado, o que a tua casa necessita para que a tua obra permaneça de pé, Senhor Deus. Pai amado, abençoe os teus filhos nessa manhã. Que o Senhor, Pai amado, possa prover as necessidades e o sustento para cada um deles, Senhor Deus. Pai amado, esses valores, essas ofertas e dízimos que estão entrando na tua casa, que o Senhor, Pai amado, possa dar competência e direcionamento à administração para que possa fazer bem mais do que é possível fazer com esses valores, Senhor Deus. Pai amado, que haja prosperidade, que não haja falta, Pai amado. Toma os teus filhos nessa manhã, é que eu te peço, em nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Nesse momento nós vamos entrar na mensagem da palavra de Deus. Eu queria convidá-los a abrir as Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 26. Livro de Gênesis, capítulo 26.
Livro de Gênesis, capítulo 26, nós vamos ler do verso 1 ao verso 6. Diz assim a palavra do Senhor: Houve uma fome na terra, além da primeira ocorrida nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Mora nessa terra, e serei contigo e te abençoarei, pois a ti e à tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento e os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus, nesse momento, Pai, nós entramos na Tua Palavra. A Tua Palavra está aberta, Senhor Deus, e que também estejam abertos os nossos corações, as nossas vidas, as nossas mentes, para que o Teu Santo Espírito possa trabalhar da maneira que quiser, Senhor Deus. Pai amado, que o Teu Santo Espírito venha consertar as palavras que eu venha dizer e que venha encontrar terreno propício e que nossas vidas possam ser transformadas pela Tua Palavra e que possamos, Pai amado, nessa manhã dizermos em nossos corações, em nossas vidas, que fomos visitados pelo Teu Santo Espírito. Senhor, é que eu te peço, em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. O ano de 2020 está marcado por uma crise. Vivenciamos uma crise nesse ano de 2020. Uma crise que está na saúde, uma crise que está na economia, uma crise que está na política, uma crise que está na educação, uma crise que está penetrando, está presente em toda a sociedade. Uma crise que é mundial. Todas as nações estão passando por ela. A nossa nação está passando por essa crise. Estados estão aí tentando sair da crise que estamos passando em 2020. Municípios foram afetados, empresas afetadas. O problema da crise que nós estamos vendo é quando a crise sai dessas esferas. Sai do município, sai do estado, sai do país e entra dentro do nosso lar. Quando a crise entra dentro do nosso lar, sai. E é nesse momento que se acaba todas as teorias. É nesse momento que deixamos de ouvir todos os especialistas. É nesse momento que os especialistas do Facebook não são dados mais valor. É no momento da crise que os doutores podem falar e nós não vamos ouvir. Os políticos podem falar e nós não vamos ouvir. É porque nesse momento, quando a crise entra dentro da família, quando a crise entra dentro do lar, nós saímos da teoria e entramos na prática. A crise entrou dentro do lar. A crise entrou dentro da família. Sentimos as dores, as aflições que são provocadas pela crise dentro do lar. Nenhuma teoria consegue enquadrar e conceituar o sentimento que vem dentro de cada um de nós quando a crise está dentro do nosso lar. A crise se torna real. É a doença que chega dentro da nossa casa. É o desemprego que entra dentro do lar. É a aflição de estar sem alimento dentro de casa. É o fato de vivenciar uma crise conjugal, uma vida familiar sem harmonia. Quando os vícios entram dentro do lar,
a aflição se faz presente, a aflição se torna real. Mas não foi somente nesse ano de 2020 que nós passamos por uma crise. A crise não está reservada somente a esse período. A crise é uma realidade constante na vida do ser humano. E desde que ele saiu do jardim do Éden, o homem está propenso a passar por crises, passar por problemas, passar por dificuldade. Ela entra em todas as casas. Não há posição social que venha criar uma barreira quando a crise vai em direção lá. Você pode ser de classe baixa, classe média alta, classe alta, a crise entra dentro do lar. Não há instrução que venha criar barreiras para que a crise não entre dentro de um lar. Você pode ter mestrado, doutorado, pós-doutorado. A crise não encontra uma barreira na nossa instrução. A crise não escolhe área para atingir. Ela vai atingir a família, ela vai atingir com a saúde, vai atingir com a falta de dinheiro, vai atingir com falta de harmonia dentro do lar. A crise também não escolhe pessoas. Quando nós olhamos para o verso 1, o texto começa assim: houve uma fome na terra, além da primeira ocorrida nos dias de Abraão. O texto nos informa que houve 2 crises. Um no momento na vida de Abraão e a outra no período de Isaac. Uma crise estava instaurada. Uma necessidade de se alimentar tinha nesse período. Uma escassez de alimento havia naquela sociedade. Quando nós olhamos para o livro de Tiago, capítulo 2, verso 23, Tiago vai dizer o seguinte: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado com justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Abraão foi chamado amigo de Deus. A Bíblia traz com essa percepção de que Abraão foi bem próximo de Deus. Mas isso não livrou Abraão de passar por uma crise na vida dele. O texto aqui do verso 1 vai dizer que houve fome no período de Abraão. Quando nós olhamos para Isaac, Isaac é o filho da promessa, o filho da velhice de Abraão, aquele que estava aguardado por Abraão e prometido por Deus. Da geração de Isaac nasceria o nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Aquele, o único, que é o único caminho, a verdade e a vida para as nossas vidas, para todos os seres humanos. Aquele que Pedro vai dizer que em nenhum outro há salvação. Mas toda essa promessa não livrou Isaac de passar pela fome no período dele. A crise não escolhe pessoas, não escolhe posição. Você pode ser líder de igreja, pode ser membro, pode ser diácono, pode ser presbítero, pode ser pastor, pode ter mais tempo de pastor do que eu tenho de vida. Mas só que a crise atinge também. A crise não escolhe pessoas. O grande problema não é se a crise chega ou não dentro do lar, se ela entra ou não na vida de alguém. Ela vai vir, ela vai entrar. O grande problema é qual a nossa atitude diante das crises que se levantam, diante das dificuldades, diante daquelas dificuldades que estão dentro do nosso lar, diante daquilo que está diante da nossa vida. Fugir é impossível, porque a crise, o problema vai atrás de nós. Não adianta se esconder e enfiar a cabeça debaixo da areia como um avestruz, esperando que o problema vai se acabar por si só. Não adianta se conformar com a doença, com a crise que entra dentro do lar, empurrando a crise para debaixo de um tapete, achando que por si só ela vai se acomodar. Ela não vai. Não é se escondendo, não é se conformando, e se enfrentando as crises que se levantam dentro da nossa casa, é enfrentando as crises que estão dentro da nossa vida. A crise é um desastre. É triste o ser humano passar pelas dificuldades que nós passamos. Ver a tristeza de um ente querido no leito. Ver a tristeza de um filho pedir alguma coisa e não poder dar a ele.
Mas é pior do que a crise, é nós nos conformarmos com ela. O que nós temos feito diante da crise? Como nós temos reagido diante das dificuldades que se levantam em nossa vida? Eu quero trazer nessa manhã para a nossa meditação 5 atitudes que nós temos que ter diante da crise e que esse texto traz para nós. A primeira atitude que nós temos que ter diante da crise está no verso 2. O verso 2 diz o seguinte: apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. A primeira atitude que nós temos que ter diante da crise é que nós temos que seguir a orientação de Deus. Nós temos que seguir a orientação de Deus. Existem pessoas que, quando estão enfrentando problemas, perdem a razão, agem com loucuras, cometem atrocidades, achando que a crise que está passando justifica a atitude que está passando. Outros se revoltam contra todos e culpam todo mundo pela crise que está passando. Há aqueles que ficam petrificados, que não sabem o que fazer, ficam inertes diante da crise. Há pessoas que buscam conselhos, os mais tipos de pessoas, os mais variados tipos de especialistas, mas Isaac resolveu seguir a orientação de Deus. O verso 2 diz que para Isaac habitar na terra que Deus disser. E lá no verso 6 vai dizer o seguinte: Isaac habitou em Gerar. Isaac seguiu as orientações de Deus. Quantos estão dentro da igreja e quando passam por crise, e muitos do período nós mesmos, encontramos fracassos dentro da crise, porque nós não atendemos a voz de Deus. Nós não buscamos ouvir o que Deus quer naquela situação. Não buscamos orientação de Deus do que fazer. Salmo 37, verso 5 vai dizer o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Aonde nós estamos depositando o nosso caminho? Quem está nos dirigindo no nosso caminho? Quem está dirigindo as nossas atitudes? Em quem nós temos confiado? Isaac confiou no Senhor. Em tempos de crise, nós devemos confiar nas orientações do Senhor. Em tempos de crise, os nossos ouvidos têm que estar atentos. Nós temos que estar a atenção voltada para o trono de Deus, porque a nossa família passa por crise, nós passamos por crise, a sociedade passa por crise, os governantes passam por crise, mas a crise não chega no trono de Deus. O nosso Deus não passa por crise, e é lá que nós temos que encontrar a orientação para superar as dificuldades que são levantadas. A segunda atitude que nós temos que ter diante da crise está no verso 3 e no verso 4, que diz o seguinte: mora nesta terra e serei contigo, e te abençoarei, pois a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas essas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. A segunda atitude que nós temos que ter diante da crise é que nós temos que focar nas promessas de Deus. Nós temos que focar nas promessas de Deus. Isaac tinha uma promessa. Quais são as promessas que Deus tem para a nossa vida? Isaac tinha uma promessa, e nesse texto Deus traz à memória as promessas que Deus tem para Abraão e para Isaac. Não existe lugar mais seguro do mundo do que estarmos debaixo da promessa de Deus. Contratos falham, homens falham, líderes falham, mas o nosso Deus não falha. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se nós temos promessas de Deus para nossas vidas, Ele vai cumprir, porque Ele é o agente garantidor.
das suas promessas. Quando nós olhamos para o texto do verso 2, o texto diz o seguinte: Deus fala para Isaac: não desça ao Egito. Egito, na tipologia bíblica, uma parte da teologia que estuda tipologia, representa a nossa vida antiga, a vida que nós tínhamos antes de encontrarmos a luz do mundo, a vida que nós tínhamos antes de encontrarmos o bom pastor, a vida que nós tínhamos antes de que as escamas do pecado fossem retiradas da nossa vista. O Egito representa o velho homem, a velha criatura, regida e escrava do pecado. Aqui no texto, Deus fala para Isaac o seguinte: não desça ao Egito. Quantas pessoas hoje, quando está passando por crise, quando está passando por dificuldade, relembra com saudades o tempo que tinha antes de vir para a igreja, relembra do tempo antes de se converter e olha com vontade de pisar novamente nesse terreno, olha com vontade de voltar às práticas antigas, tentam fugir do local da promessa de Deus, tenta fugir daquilo que Deus tem prometido e fugir da esperança que Deus tem dado. Livro de Jeremias, capítulo 29, verso 11. Jeremias viveu no período em que Nabucodonosor, rei da Babilônia, estava sediando e conquistou Jerusalém e levou cativo e deixou as pessoas em uma crise tremenda, sem comida, sem alimento, sem casa, sem pátria. Mas Jeremias, no capítulo 29, verso 11, diz o seguinte: o Senhor fala através de Jeremias o seguinte: pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Quantas pessoas pensam ir para o Egito e voltar para a antiga vida, mas é o nosso Senhor que tem planos de paz para a nossa vida. É o nosso Senhor que está preparando a nova Jerusalém para nós morarmos. É o nosso Senhor que descerá das nuvens para resgatar o teu povo, para trazer o seu povo para junto de si. No momento da crise, nós não podemos abandonar as promessas de Deus para a nossa vida. Porque nas promessas de Deus nós temos esperança. Na promessa de Deus nós temos futuro. A terceira atitude que nós temos que ter diante da crise está no verso 12. O verso 12 diz o seguinte: semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 vezes mais, porque o Senhor abençoava. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. A terceira atitude que nós temos que ter diante da crise é que nós temos que desafiar os prognósticos negativos. A crise para o Isaque era real, era prático, não era teórico. Ele estava passando por uma seca, estava passando por fome. A fome estava assolando a sociedade da sua época. Quantos prognósticos negativos Isaque ouviu? Isaque, você vai plantar, você vai semear as suas sementes, você vai perder toda a sua semeadura, você vai perder todo o seu plantio, porque não está chovendo. Nós estamos passando por uma crise de fome, não está tendo alimento e você vai plantar. Quantos prognósticos negativos nós temos ouvido hoje em dia? Quantos profetas do caos nós estamos ouvindo e ouvindo em todos os lugares, que tudo está acabado, que não dará mais nada certo, que não há esperança para o futuro. Quantas pessoas estão assimilando isso e perdendo a sua esperança? Mas Isaque não ficou abatido pelos prognósticos da sua época. Isaque não ficou parado. Isaque não culpou o sistema à sua volta pelos problemas da seca e da falta de alimento. Isaque não culpou os reinos à sua volta, não culpou o clima, não culpou a sua família, não culpou o seu pai, não culpou Deus. Ao contrário, o verso 2 vai dizer que Isaque regaçou a sua manga e plantou mesmo no meio da crise. Ele cultivou mesmo no meio da fome. Ele semeou mesmo quando não havia água para beber.
E sabe por que ele fez isso? Porque no final do verso 2 diz o seguinte: porque o Senhor o abençoava. Quando o Senhor nos abençoa, não tem crise que fica de pé, não há barreiras que se levantam. Quando Deus está dizendo sim, não há lugar e nem ninguém e nem período que vai frear o povo de Deus, porque é Ele que vai na frente. E com isso o texto vai dizer que Isaac colheu 100 vezes mais, mesmo em meio a uma crise, mesmo em meio a uma fome. Isaac, nesse momento, ele experimentou a mesma coisa que Jó experimentou. O texto lá em Jó vai dizer que ele perdeu todos os filhos, ele perdeu tudo que tinha, todos os bens. Ele teve uma crise psicológica, ele teve uma crise física, ele teve problemas de saúde. Mas em Jó, capítulo 42, verso 2, no último capítulo de Jó, ele fala o seguinte: eu sei que tudo podes, nenhum dos seus planos podem ser impedidos. Os planos do nosso Senhor, os planos do nosso Deus não podem ser impedidos. Que levante o homem, que levante governos, que levante grupos, ideologias, mas o plano do nosso Senhor, o que o nosso Senhor tem planejado, isso irá se cumprir, porque Ele não será vencido. Nós não devemos ficar parados por causa de prognósticos negativos. Nós temos que desafiar esses prognósticos. A quarta atitude que nós temos que ter diante da crise está no verso 18. O verso 18 diz o seguinte: tornou Isaque a abrir os poços de água que escavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que o seu pai lhes havia posto. A quarta atitude que nós temos que ter diante da crise é que nós temos que reabrir as antigas fontes de água em nossas vidas. Nós temos que reabrir as antigas fontes. Durante a crise, Isaac procurou aquelas fontes que abasteceram seu pai. Ele procurou as fontes que ele conhecia. Diante da crise, Isaac olhou para aquilo que ele viu o pai fazendo, aquilo que dava esperança, aquilo que trouxe vida para o rebanho, trouxe vida para a sua família, a sua sociedade de perto. E ele procurou essas fontes. Essas fontes estavam sem água, não podia dar vida, não podia dar esperança, porque elas estavam entulhadas e sujas. E o texto vai dizer que Isaac tirou todos os entulhos que estavam diante dessa fonte. Isaac tirou, limpou todos aqueles poços. E depois que limpou todos eles, aqueles poços, aquelas fontes, voltaram a dar água novamente. Voltaram a dar vida. Voltou a dar esperança para aquele povo. Voltou a dar esperança para Isaac. Quantas fontes hoje estão sem jorrar mais? Quantas fontes nós tínhamos em nosso ser que davam vida, que nos davam esperança? Mas os filisteus modernos entulharam, sujaram, tamparam essas fontes e hoje mais não jorram em nossas vidas. Quantas pessoas hoje não têm mais aquela vida que tinha antigamente? As fontes secaram. As demandas da vida fizeram com que as fontes viessem a secar. Novamente Jeremias, mas agora em Lamentações, depois que Nabucodonosor já havia assolado Israel e Jerusalém, ele lamentando. No capítulo 3, verso 21, ele vai dizer o seguinte: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que tem nos dado esperança? Precisamos reabrir essas fontes em nossas vidas. Não podemos ficar cabisbaixo. Não podemos ficar deprimidos. Mas temos que olhar para aquilo que nos dá esperança. E o profeta Isaías vai dizer, Isaías 45, verso 22, o Senhor vai dizer através do profeta: olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os confins da terra, pois eu sou o Deus e não há nenhum outro. Nós temos que olhar para o Senhor.
Nós temos que olhar para aquele momento que nós tínhamos de alegria e pegar combustível nele. Aquele momento que nós tínhamos quando nós nos convertemos. Outrora, quando nós andarmos na igreja e tínhamos aquela alegria de participar dos grupos, de estar nos cultos, de louvar e engrandecer o nosso Deus, precisamos voltar às antigas veredas que nós caminhávamos, às práticas das primeiras obras em nosso ser, praticar o primeiro amor dado por nosso Senhor Jesus Cristo, para que as nossas fontes venham jorrar, para que nesse momento de crise, nos momentos de crise, nós possamos ter fontes que jorram água viva. Precisamos reabrir essas fontes em nosso ser, precisamos reabrir essas fontes em nossa família, em nossa vida, em nosso caminhar, em nosso dia a dia, em todos os momentos. Precisamos reabrir e estarmos firmes com essas fontes sempre limpas. Fugir do pecado que tão de perto nos rodeia e deixar que essa água se torne viva e torne esperança em nossas vidas. A quinta atitude e a última atitude que nós temos que ter diante da crise está no verso 19. O verso 19 vai dizer o seguinte: cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. Esse mesmo ação, essa mesma conduta se repete no verso 21, no verso 22 e no verso 32. Isaque procurou e procurou águas vivas, mais águas vivas. A quinta atitude que nós temos que ter diante da crise é que nós temos que cavar novas fontes em nossas vidas. Isaque não se contentou apenas em reabrir as fontes do seu pai. Isaque não se contentou em apenas reabrir as fontes que ele conhecia, aquilo que ele já sabia que era certo, aquilo que já poderia lhe dar esperança. Ele continuou a procurar novas fontes. Ele procurou novas fontes porque ele precisava estar seguro. Ele precisava ter esperança que no meio daquela seca, no meio daquela fome, a sua família, o seu grupo social, as pessoas que dependiam dele, o rebanho que ele tinha, não iria ficar sem nenhuma falta d'água. Mesmo em tempo de crise, Isaque procurou novas fontes. Mesmo em tempo de falta de abastecimento, Isaque procurou estar abastecidos. Nós devemos sim olhar para a nossa redenção, olhar para um momento que nós caminhamos com alegria, as nossas fontes antigas, voltar às primeiras obras, vivenciar as primeiras experiências em nosso ser, mas devemos ir também em direção às novas fontes, ter novas experiências, devemos ter as primeiras experiências em nossas vidas, porém devemos buscar mais experiências com Deus. Devemos, nesse período de crise, nos períodos de crise em nossa vida, buscar mais intimidade com o nosso Deus, estar mais próximo de Deus, encontrar consolo nele, buscar orientação nele, ser íntimo do nosso Senhor e Salvador, para que no momento da crise nós possamos estar alicerçados, não é apenas vivendo no passado, mas também usar o passado para que o nosso futuro possa estar sólido, construir as nossas bases na pedra angular que foi rejeitada pelos construtores. Em Filipenses, capítulo 3, verso 13, verso 14, Paulo vai dizer o seguinte: irmãos, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós temos um alvo em nossa vida. A nova Jerusalém está à nossa frente. Ela virá. Ninguém vai segurar a nova Jerusalém. O nosso Senhor Jesus Cristo vai voltar. Nós temos um alvo a atingir, nós temos um caminho a trilhar. E nós temos que estar com as nossas fontes limpas e temos que estar vivenciando sempre experiências com Deus em nosso dia a dia. Porque quando o nosso Senhor Jesus Cristo voltar,
Os nossos dias se renovarão como amanhã. A nossa esperança será renovada cada dia, porque Ele é a esperança. Diante da crise, nós não podemos parar na nossa caminhada. Nós temos que avançar. Nós temos que olhar para o nosso alvo e prosseguir. E para concluirmos, eu queria convidar o grupo de louvor para vir aqui à frente. Para concluir, qual tem sido a nossa atitude diante das crises que se levantam em nossa vida? Qual tem sido a nossa ação? O que nós temos feito? Como temos agido diante das crises? Em Isaac, existia uma crise. A fome estava presente. Isaac vivenciou, ele sentiu a fome real dentro do seu ser. Mas Isaac não parou. E por Isaac não ter parado, Deus foi glorificado através da vida de Isaac. Quando a gente olha o verso 28 desse texto, do capítulo 26, vai dizer o seguinte: responderam eles: temos visto claramente que o Senhor é contigo. Tudo que Isaac fez, tudo que Isaac agiu, e a forma que Isaac agiu, a confiança, a obediência no Senhor, não foi apenas Isaac que viu, não. A sociedade à sua volta também contemplou isso. Pode já ir tocando no fundo. Isaac era observado. Era observado quando cultivava. Era observado quando abria as fontes. Era observado quando seguia a orientação de Deus. E aquelas pessoas em volta, o rei de Gerar, Abimeleque, chegou para Isaac e disse o seguinte: temos visto claramente que o Senhor é contigo. O que temos feito no meio das crises que se levantam em nossa vida? Ficamos escondidos? Ficamos apavorados? O salmista Davi, no Salmo 121, verso 1 e verso 2, salmo muito conhecido, diz o seguinte: elevo os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, o nosso Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o El Shaddai. Ele é o Senhor dos exércitos. O nosso Deus é fiel. E o nosso socorro, o socorro diante das crises que nós passamos, diante da crise que a sociedade está passando, não vem de nenhuma ideologia, não vem de nenhum governo, não vem de nenhum partido, não vem de nenhum líder. O nosso socorro vem do Senhor, porque foi Ele que fez os céus e a terra. Porque simplesmente Ele é capaz, Ele pode, Ele tem poder para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Nós possamos nessa manhã louvar junto com o Ministério de Louvor esse hino. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Tens os Teus caminhos, tens Seus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria
e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Fiel a tua palavra, ó Senhor. Perfeito em teus caminhos, meu Senhor. Pois eu sei quem tenho crido e também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais. Sim, eu sei, Senhor, que tu és soberano. Tens os teus caminhos, tens seus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Vamos colocar de pé? Fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeito em teus caminhos, meu Senhor. Pois eu sei quem tenho crido e também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, infinitamente mais do que tudo que sentimos, infinitamente mais do que tudo que pensamos, infinitamente mais do que tudo o que cremos, infinitamente mais. A igreja, fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeito em teus caminhos, meu Senhor. Pois eu sei quem tenho crido e também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais. Fiel é tua palavra. Fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeito em teus caminhos, meu Senhor. Pois eu sei quem tenho crido e também sei que é poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais. Senhor Deus, louvamos o teu santo nome, Pai. Senhor, tu és poderoso e o Senhor pode fazer infinitamente mais em nossas vidas. Os seus planos, Pai amado, é planos de paz. Os seus planos é planos, Pai amado, de um futuro bom. Senhor Deus, e nós temos que confiar no que o Senhor tem preparado para nós. Nós temos que seguir as suas orientações. Nós temos que confiar nas suas promessas. Nós não podemos deixar nada apagar o que o Senhor tem prometido para nós. Que nada venha fora de ti, Pai amado, apagar
e nos dá prognósticos negativos. Que as nossas fontes possam sempre jorrar águas vivas, águas que dêem esperança, Senhor Deus. Pai amado, toma o teu povo, toma a tua casa, toma a tua igreja, a tua igreja que está espalhada pelo todo mundo, Senhor Deus. Seja com cada um, Pai. É que eu te peço, em nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Antes de nós encerrarmos, poderes sentar um pouco, o presbítero Bruno estará com a palavra. Obrigado, pastor Márcio, pela palavra de encorajamento, de motivação, né, através da palavra de Deus. Queria encerrar, antes de encerrar pela a bênção aqui do pastor Márcio, queria agradecer pela vida do pastor Márcio. Ontem eu falei com ele, eu fiquei sabendo que foi aniversário dele ontem, né? Então eu queria agradecer pela vida do pastor Márcio, né, e convidar aqui o presbítero Ailson possa orar em agradecimento pela vida do pastor Márcio. Aproveitar também, Ailson, para orar aqueles irmãos, né, pelos irmãos que estão enfermos, que a gente tem orado aqui toda semana. Então, tem alguns irmãos da nossa igreja que estão enfermos, e a gente possa, nesse momento aqui, orar pela vida do pastor Márcio, e por esses irmãos também. Senhor Deus e Pai que está nos céus, agradecidos estamos, Senhor Deus, mais uma vez estar na Tua casa, Senhor Deus, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Neste momento, Senhor Deus, estamos alegres, Senhor Deus, por mais um ano de vida que o Senhor dá ao nosso pastor Márcio, Senhor Deus, que o Senhor possa estar abençoando a sua vida, Senhor Deus, dando saúde, paz, prosperidade, Senhor Deus, na Tua caminhada pastoral, Senhor Deus, que nunca lhe falte, Senhor Deus, a palavra, Senhor Deus, para trazer ao seu rebanho, Senhor Deus, cuida da vida dele, Senhor Deus, da tua esposa também, da sua família, que o Senhor possa estar abençoando ricamente, Senhor Deus, a sua vida, Senhor Deus, e a sua família. Senhor, neste momento também te pedimos, Senhor, pelas pessoas, Senhor Deus, que estão passando por momentos difíceis, Senhor Deus, de enfermidade, Senhor Deus, que o Senhor possa estar visitando cada um neste momento, Senhor Deus, livrando, Senhor, dando cura, Senhor Jesus. Abençoa, dê paz àqueles lares, Senhor Deus, que estão passando por esses momentos difíceis, Senhor Deus, de saúde, Senhor Deus, momentos difíceis financeiros, Senhor, de tantas dificuldades, Senhor Deus. E realmente a palavra que ouvimos, Senhor Deus, essa manhã, palavra de encorajamento, Senhor Deus, que possa estarmos dentro dos nossos lares, colocando em prática, Senhor Deus, conforme o nosso pastor falou, Senhor Deus, que coloquemos em prática todos os ensinamentos da Tua palavra, Senhor Deus. Senhor, que o Senhor possa estar abençoando a vida do nosso pastor Francisco, Senhor Deus, está ali acometido daquela doença, Senhor Deus, o Senhor sabe de todas as coisas, que o Senhor possa estar livrando, Senhor, a vida dele ali, que ele possa estar, Senhor Deus, dando continuidade ao trabalho aqui na Tua casa, Senhor Deus. Abençoa também a sua esposa, Dona Jacira, Senhor, também está passando por um momento de dificuldade ali, Senhor Deus, que o Senhor possa estar restaurando a sua saúde, Senhor Deus, a sua vida, aquele lar ali, Senhor Deus. Cuida, Senhor Deus, protege e livra de todo o mal. Todos os enfermos da nossa casa, Senhor Deus, que o Senhor possa estar visitando neste momento. Senhor, perdoa os nossos pecados, é que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, o pastor Francisco falando comigo ontem à noite, ele pediu para a gente cantar
o hino 552. Fortalece a tua igreja. Vamos ficar de pé e vamos cantar. Não sei se os irmãos conhecem. A versão antiga dele é Vem, visita a tua igreja. E ele foi, na revisão dos hinos, revisores entenderam que realmente isso acontece, e o importante para a gente não é que o Espírito Santo nos visite, mas que ele habite em nós. Então ele mudou para fortalece a tua igreja, os revisores dos nossos salmos e hinos. Fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador. Então vamos cantar. Eu não sei se eles conseguiram tirar, me parece que não. Então eu vou cantar e os irmãos vamos cantar junto. Fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador, dá-lhe tua plena graça, vem renova seu vigor, vivifica nossas almas, ó Senhor, vivifica, nossas almas, ó Senhor. Que seja a nossa oração para fortalecer a nossa igreja. Vamos orar ao Senhor para encerrarmos o culto? Senhor Deus, muito obrigado por essa manhã na Tua presença. Muito obrigado por essa manhã, Senhor Deus, na comunhão dos santos, na Tua casa, Senhor Deus. Leva-nos, Senhor, na Tua paz, na Tua segurança. Que esse dia, que essa semana que se inicia, Senhor Deus, possa ser debaixo da Tua graça, da Tua proteção, das Suas mãos poderosas sobre nossas vidas, Senhor Deus. Pai amado, visita todos aqueles que nesse momento nos assistem pelas redes sociais, pelos canais da igreja. Que o Senhor, Pai amado, possa visitá-los. Que o Senhor possa visitar os nossos irmãos e amigos que não puderam vir, Pai amado, por causa das suas dificuldades, por causa das suas limitações e por causa, Senhor Deus, do que estão passando nas suas casas. Que eles possam receber, Pai amado, a unção do Teu Santo Espírito, a visitação do Teu Santo Espírito. E sentir, Pai amado, a vida trabalhada, a vida, Senhor Deus, em contato com o Teu Santo Espírito, Pai. Toma essa igreja, toma o pastor Francisco, toma a irmã Jacira. Visita, Senhor Deus, o pastor. Visita o pastor Francisco e os seus familiares. Senhor Deus, que o Senhor possa restabelecer, Pai amado, tanto o pastor Francisco como a irmã Jacira. O Senhor é o Deus que cura. O Senhor é o Deus, o El Shaddai. E que o Senhor possa visitá-los nessa manhã. Visitar toda a sua família, Pai. Senhor Deus, é o que eu te peço. Em nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo,
o amor do nosso Deus Pai Todo-Poderoso e as doces consolações do Espírito Santo seja com o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, ao começar por essa igreja que está aqui em Lindo Parque e pelos séculos dos séculos. Amém. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Nesse lugar, o medo perde a vez e dá lugar à fé. Capaz de me levar à paz que excede todo entendimento. Quem vê de fora não entende como a questão de pé, como eles conseguiram. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito,